Sejam bem-vindos ao nosso clube de leitura, Alessandra. Chegou o grande dia que nós tanto falamos com vocês. Agora é a hora, hein, terceiro ano? Exatamente. É agora. Estou aqui, ó, com a obra de, olha só, de Mário de Andrade, Macunaíma, unidade 3. Mas vamos comentar um pouquinho, relembrar, né, as duas anteriores. Quais, professora? Nós tivemos na primeira unidade... A unidade 1. A unidade 1, nós tivemos Os Sertões, de Euclides da Cunha. E aí? Lembram ou já esqueceram? Terceiro ano não esquece, Márcia. Eles são assim, terceiro ano é aquela turma, eu sempre falo, você passa pelo primeiro, segundo, chega no terceiro, a tua memória fica show, você não esquece nada. Então, na unidade 1, nós tivemos quem? Os Sertões. Com Euclides da Cunha, né? Falava sobre o quê, pessoal? Olha só, relacionada à Guerra de Canudos, Isso. né? Lá do sertão da Bahia. Não é mesmo? Passamos a unidade 1, veio a unidade 2. Com quem? Capitães da Areia, de Jorge Amado. Lembrando lá da geração de 30. Exatamente, né? E agora? Nós temos aqui Macunaíma. Na unidade 3. 3, que faz parte do modernismo, a primeira fase do modernismo brasileiro. Lembra da Semana da Arte Moderna? Lembram? Né? Lembram? Professora Márcia, olha para mim, olha para vocês. Exatamente. Lembrando Semana aí, ó. de 22, o que aconteceu na semana de 22? A mudança, a quebra, as rupturas. Exato. Cada obra, ou as 3 obras, elas vêm relacionadas a este momento, vocês perceberam? Ficou lá atrás o romantismo, o realismo, o parnasianismo, e aí nós trabalhamos a questão da quebra com o passado. Aquela busca pela inovação, vamos trazer aquilo que é nosso, valorizar o que é nosso, isso dentro criar de quê? Sua própria identidade. Exatamente, criar o que é aqui, local, e não ter que sempre estar emprestando o que era de fora. Entenderam? Exato. Então, nós vamos começar com uma mensagem, né, Alessandra, Sim. sobre a questão da literatura. Então, preparados, amadinhos? Vamos fazer essa viagem. A rodinha aí feita, a roda literária. Fizeram, normalmente tem o café literário. Vocês fizeram aí a roda literária, o momento literário, combinaram para levar o lanche, o bolo, o refrigerante. Professora Tereza lá de Ariquemes deve ter preparado um momento assim, bem maravilhoso para esta aula, porque nós passamos toda a unidade falando um pouquinho, um trechinho daqui e dali sobre Macunaíma, mas aí chega neste momento, agora nós vamos compartilhar. Exatamente. Então, vamos lá na aula 70.1, que é o Clube de Leitura Macunaíma, de Mário de Andrade. Vamos lá ao texto. Nós temos aqui literatura, a arte das palavras. A arte literária está relacionada com a leitura e análise de textos verbais e, por isso, é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. A leitura de textos, ficcionais ou não, provoca diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes e permite sair do mundo real e alcançar o mundo da fantasia. Assim como outras artes, a literatura não tem o poder de modificar a realidade imediata dos leitores, mas é capaz de fazê-lo reavaliar ou avaliar a própria vida, né? E seus comportamentos. Então, aqui tem um texto muito interessante que fala assim, né? Não tem o poder de modificar a realidade imediata do leitor, mas capaz de fazer avaliar a própria vida e seus comportamentos. Então, literatura, a arte das palavras. Nós estamos, a leitura da unidade 1 foi Macunaíma. Da unidade 3. Ó, unidade 3. A unidade 1. Olha, eu quero voltar, ó. A unidade 1 nós trabalhamos aí os sertões. 2, Capitães da Areia, agora a unidade 3. Cada um, né?
O que ele acrescentou na sua vida? Cada leitura, cada obra. Ah, caiu meu brinco. Oh, me arrumei todo dia para ficar lendo. Pois é, gente. De leitura, mas o brinco não quer ficar, caiu. mas eu vou insistir. Mas assim, o que vocês acham? O que os sertões, o que ele despertou? O que você lembrou? Né? Capitães da Areia, falando ali daqueles meninos todos soltos, sem uma observação, largados, digamos assim. Aquela questão social. O que despertou? Mudou algo em você? E aí, Macunaíma? O que Macunaíma despertou aí na sua cabeça, no seu grupo, no seu pensamento? Quais as características, né? Então, a literatura, pessoal, que é uma arte, você tem a fantasia, você pode, assim, além de escrever, você pode viajar pelo mundo sem sair do lugar, percebem? E aí, no livro do Macunaíma, você viajou? Porque ele fez uma volta, foi até além Verdade. do nosso território brasileiro. Vocês perceberam isso? Ai, professora, essa leitura foi muito difícil. Tinha nomes, Armadinho, envolvendo várias lendas folclóricas regionais. Não ficou só aqui na Amazônia, não. Foi no Brasil inteiro. Tá certo? Pra não, Alessandra, né? Não dar o spoiler geral. Uhum. Exatamente. Vamos lá na tela e vamos acompanhando. Clube de leitura. Aqui, Agora. O gênero. Quando fala assim, que gênero literário? Que gênero é esse, Amadinha? Nós temos aqui uma rapsódia, né? Que é reunião de lendas históricas e mitos transmitidos pela tradição oral de um povo. E aí, você encontrou alguma lenda lá? Alguma parlenda? Algo assim engraçado? Eita! Aqui no meio da obra, vamos lá, ia citar alguma coisa, vaca amarela, e aí encontrar essa fala lá, essa expressão, do hoje é domingo, pé do cachimbo, lembra? Cachimbo de barro. Exato, escola literária, o Macunaíma, como a gente já falou anteriormente, faz parte da primeira geração modernista. Em que espaço acontece a obra? Boa parte do território nacional. Então, é muito. Ele aparece em várias regiões do Brasil. Qual é o tempo que acontece? Início do século XX. E o narrador? Vocês descobriram quem era o narrador? O narrador é na terceira pessoa. É em terceira pessoa. Tem algumas falas lá que é da primeira, mas você percebe que um ser está contando, o narrador. Quem é esse narrador que está contando a história? Descobriram quem era o narrador? Ou deixo para falar depois, Alessa? Pois é, vamos ver o que eles, né? De repente eles estão ali, não, professora, eu já sei qual é, vamos mais adiante. E essa imagem aqui, dessa capa aqui, analisando aqui, tudo Faça a ver. uma análise aqui. Olha, aqui foram várias, né, editoras que a gente trouxe aqui para vocês. E essa daqui é da Princípio, né? Olha a imagem. Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E bem no centro nós temos 3, né? Silhueta de 3 Olha aí. indivíduos, vamos dizer assim. 3 pessoas. Lembra o quê? E essa imagem que tá, essa sombra verde, o que é isso, amadinha? Vamos lá, quem leu a história completa sabe. As características aqui. Foco na diversidade cultural. E aí, como a professora falou, se você leu, você vai identificando, né? Ou você já identificou. A valorização da linguagem coloquial. A temporalidade, ou seja, não apresenta em Macunaíma uma ordem cronológica. O indianismo moderno, a representação do caráter nacional, antropofagia,
O mítico, fantástico, surreal, heróico. Então, quando ele fala o indianismo moderno, esse indianismo diferente daquele que José de Alencar trouxe em suas obras. Exatamente. Quais são as obras indianistas de José de Alencar? Vocês lembram? Nós temos lá a Iracema, que vocês leram lá no segundo ano, Guarani, tá certo? O Birajara, né? O perfil é completamente diferente. Lá, o José de Alencar, ele trouxe o índio como herói. Exatamente. Era um herói, mas só que assim, sempre que estava por trás tinha o quê? Lá os colonizadores, os europeus. Tá certo? Já aqui, em Macunaíma, já é diferente. Já é um índio, lá era herói. Aqui é um anti-herói. Macunaíma não é um herói, é um anti-herói. Por isso que ele fala indianismo moderno. E essa questão da valorização da linguagem coloquial, se vocês perceberam, tinham várias falas, assim, da diversidade linguística, né, das variações. Né? Vocês não encontraram ali maniva, mandioca, escrito aí pelo meio, no texto? E do jeito que a pessoa falava, se eu falo assim, se não, o se não, e lá o se não era do jeito que eu estou pronunciando aqui mesmo. Se, ele não teve essa preocupação, Mário de Andrade, na hora de escrever o livro. É do jeito que a pessoa fala mesmo. O que mais que nós temos aqui? Vamos falando do autor Mário de Andrade. Olha aqui, esse rapaz. Mário de Andrade, ao longo de seus 51 anos de vida, atuou tanto no campo artístico quanto no político, contribuindo não somente para a criação literária, mas também para a conservação e a difusão das artes plásticas, da música e do folclore. Lembrando que ele era bem polêmico, né? Ele gostava, assim, de causar. Vocês perceberam isso? Pra época. Tanto que teve um colega que fez um elogio, né? Então, Mário nós de temos Andrade. aqui. Sua carreira na literatura não é menos expressiva. Sua obra abrange a produção crítica, a prosa e a poesia. Mário estreou no cenário literário com um livro de poemas, Há uma gota de sangue em cada poema, lançado em 1917, sob pseudônimo de Mário Sobral. Então, esse Mário Sobral é a mesma coisa que Mário de Andrade, tá bom? Foi com a Pauliceia Desvairada, publicado, olha o ano, 1922. Lembra o quê? Isso aí para vocês já é bem conhecido, né? No ano de 1922, o que nós tivemos, terceiro ano? A Semana de Arte Moderna. Que o escritor foi chamado de meu poeta futurista, pelo amigo Oswald de Andrade, né? Que foi um outro idealizador da Semana da Arte Moderna. E aqui nós temos, né, uma figura que dá para relembrar o quê? Está representando quem, né? As cenas abordadas dentro do livro Macunaíma, tá certo? Todo mundo trabalhando e uma pessoa deitada na rede. Quem será essa pessoa que está deitada na rede? Automaticamente, os amadinhos já estão pensando, dizendo assim, quem? Não é o preguiçoso da sala não, amadinho. É aquele lá, o personagem, né? Ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Qualquer coisinha falava, ai, que preguiça. Todo mundo trabalhando e ele sempre falando. E olha isso porque ele demorou a falar. Ele só foi falar, amadinho, começou a falar com 6 anos, né? Então, aqui nós temos aqui os representantes, né? Lá da tribo dele, do Macunaíma, e ele deitado na rede, o restante todo mundo trabalhando, tá bom? E ele deitado. A importância da Rapsódia Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, lá de 1928.
Mário de Andrade compõe por meio de aproveitamento do folclore nacional e das variantes populares do português. Dentre outras soluções estéticas, uma obra em cujo entro está a reflexão acerca da identidade brasileira. Exatamente, olha só, quando fala Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Opa, ele não é mau elemento não, que a gente já falou aqui, ele não é. Mas observe aqui nesta imagem, ó, os tons da pele. Tá certo? Essa questão, um herói sem nenhum caráter, porque você sabe, quem leu a história, que ele nasceu preto retinto. Não é isso? Só que logo abaixo daqui do livro, nós temos uma marca de um pé, uma pegada, só um lado de um pé. Olha só, quase o tamanho da rede. Quem lá dentro da obra está dizendo que tinha uma pegada, dentro dessa pegada tinha uma água mágica do gigante, vamos dizer assim, agora eu lembrei o nome, do gigante, tá certo? O que aconteceu? O Macunaíma, quando ele saiu, ele e os irmãos encontraram isso daqui e foram, né, ele foi banhar, resolveu se molhar nessa água. Automaticamente ele saiu de lá, já mudou de tom de pele. Ele ficou branco, loiro de olhos azuis. E os seus irmãos foram fazer a mesma coisa. O primeiro que entrou, logo seguida depois do Macunaíma, ele ficou com um tom avermelhado. Já o terceiro, o que aconteceu? Só a única coisa que ficou claro foi a palma da mão e os pés, né? A sola do pé. Tá certo? Vamos dando sequência. Vamos embora. Olha aqui, gente. A figura do Macunaíma ficou do tamanho do homem taludo. Porém, a cabeça não molhada ficou para sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá. E aí, vocês sabem o significado da palavra piá? Nós falamos sobre isso outro dia em outra aula. Piá, sinônimo de criança, menino. Né? Tá certo? E por que ele ficou assim, homem taludo, mas com a cabeça de criança? É porque ele aprontava bastante, aprontou até com a mãe e tirou a mãe do sério. Igual assim, quando eu tava, pela fé, amadinho, não vai chatear os pais de vocês, a mãe, hein? Ela foi, pegou ele, carregou ele na costa, deixou ele lá no mato e jogou uma praguinha pra ele, tá certo? Por isso que ele ficou assim. Vamos dando sequência. Macunaíma era debochado, malandro, ele era um garoto terrível, bem diferente da imagem que tínhamos de um herói, tanto que Macunaíma é considerado um anti-herói se comparado aos heróis românticos. Macunaíma mexia com todo mundo, era preguiçoso, não queria saber de trabalhar. Esse texto é considerado o grande marco do modernismo, tanto que volta e meia ele aparece nos grandes vestibulares do Brasil. E tem bastante questões relacionadas ao modernismo na primeira fase, né? Então, nós temos aqui o seguinte, né? Dando sequência. O título da obra é também o nome de seu protagonista. Qual é o nome do livro? Macunaíma. Então, o Macunaíma é o personagem principal. Um índio que representava o povo brasileiro. Essa representatividade é expressada na frase, né, que constitui o primeiro trecho da obra, né? Olha só, e você vai relembrar de uma outra narrativa. Preste atenção aqui, ó. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia, Tapanhumas, pariu uma criança
feia. Olha aí. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Resumo da obra de Macunaíma. Então vamos ver se vai bater com o que vocês leram e discutiram aí. Acompanhe aqui. Macunaíma nasceu em uma tribo indígena amazônica às margens do mítico rio Uraricoera. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Tinha particularidades que o caracterizavam e o diferenciavam das demais pessoas, como, por exemplo, suas muitas travessuras e uma exacerbada preguiça. Uma de suas falas mais emblemáticas é: "Ai, que preguiça!" Então, aqui ficou marcado, né, como o que mais ele gostava de falar, tudo ele tinha preguiça. Após o falecimento da mãe, Macunaíma decidiu ir embora para a cidade com seus irmãos Manape e Jiguê. Eis que, no percurso, conhece a índia Si, chamada de Mãe do Mato, por quem acaba se apaixonando e que vem a se tornar o seu único amor. Exatamente. Vocês sabem que lá na história, assim, que o Macunaíma, ele atacou, né? Ela brincou bastante com a Si, não podia. Só que ela gostou de brincar. Aí teve um momento que ela só queria brincar e o Macunaíma já estava o quê? Cansado de tanto brincar. Ele fala: "Ai, que preguiça, não quer mais brincar mais não", né? Aí nessa brincadeira toda, lá a Mãe do Mato, que é a Si, engravida, só que seu filhinho morre. E o que acontece? Ele é sepultado. Lá no lugarzinho onde ele é sepultado, nasce o quê? Olha só, uma outra lenda. Nasce uma planta, né? Um pé de guaraná. Aí vocês têm que ir lá atrás. A lenda do guaraná, já ouviu falar? Então vamos dando sequência aqui. Nasce um filho que posteriormente vem a óbito. No dia seguinte ao falecimento, no local onde antes estava o corpo do bebê, havia nascido uma planta. Esta planta que a professora Márcia acabou de falar, um pé de guaraná. O desfecho da busca pelo Muiraquitã deu-se na própria casa de Piaimã. Macunaíma conseguiu recuperar o amuleto após convencer o gigante a se balançar em um local que, na verdade, era uma máquina de tortura. No fim da vida, Macunaíma foi contaminado com a malária e passou boa parte do seu tempo deitado em uma rede e na companhia de um papagaio que ouvia suas histórias. Por fim, deixou de ter vontade de viver, subiu aos céus e se transformou na constelação Ursa Maior. Então, né? Então, o Macunaíma, ele contou, né, essas histórias a um papagaio. Então, o papagaio, amadinho, que você vai perceber, ele que vai narrar a história, tá certo? Dizem que esse papagaio, né, faça de conta que estava também contando a história a quem? Quem é o escritor? Quem é o dono da obra? Aí você vai lembrar de Mário de Andrade. Então é o papagaio que é o narrador observador, né? E antes de ele virar estrelinha, o Macunaíma, né? Ele teve um contato, né? Com, vamos dizer, com a Iara, né? A sereia. Lembra lá de Ulisses? Quando que a sereia que Ulisses, lembrando, fazendo assim uma analogia, né, uma comparação que aconteceu na Odisseia, né, de Ulisses, lá que ele pediu para ser amarrado num tronco. Por quê? Porque se você e pediu para colocar cera assim no ouvido para tampar, colocar um tampão para não ouvir, né, a sereia cantando.
porque já fazia um bom tempo que estava fora de sua casa, não é assim? Então, o Macunaíma, ele estava sozinho, e de repente ele vê, como o povo já sabia, né, que ele gostava de brincar, e viu e fazia um bom tempo, né, ele estava sofrendo pela Si, que já tinha partido, e viu aquela mulher bonitona lá, sozinha, opa! Mas só que pediu para entrar no rio. Aí ele colocou só a pontinha do pé. Aí estava muito gelado. Ah, não. Aí ele tirou o pé, que Macunaíma. Aí depois ele vai, entra no rio. O que acontece? Né? Ele já estava encantado lá ele levou uma surra, né? Que ele ficou muito quente e acabou entrando no rio, né? Aí ele foi devorado, né? Foi devorado por alguns bichos, né? Vamos lá, candiru, mandi, eu não sei, né? Vários bichos. Imagine um monte de coisa que está lá dentro do rio, né? Ah, mas só que o Muiraquitã, né? Aí ele pega algumas partes, ele já vem todo o quê? Faltando o quê? Uma perna, uma parte do órgão dele, né? A perna. E aí pensa, né? Que ele né? Diz assim, aquela estrela ali é o Saci, mas não é o Saci. A ursa maior é o próprio Macunaíma. E todos os personagens que morreu, tudo vai virando estrela, tá certo? Todas as pessoas que partiram, aquela que era apaixonada por Macunaíma, virou estrela, lá virou estrela. Então, quando fala na obra que virou estrela, é porque morreu. Que triste, hein? Personagens de Macunaíma. Depois de toda essa história, né, pessoal? Então vamos aqui conhecer, falar um pouquinho, relembrar. Macunaíma, então, foi o protagonista da obra, o herói sem nenhum caráter. Até aí tudo bem, que os senhores já sabem desde o início da nossa unidade. Manape, irmão de Macunaíma, que representa a figura do negro. E o Jiguê, quem era? Irmão de Macunaíma, que representa a figura do índio. Sofará, né? Mulher de Jiguê, que brinca com Macunaíma. Iriqui, nova mulher de Jiguê, que, assim como o Sofará, brinca com Macunaíma. Exatamente. O Macunaíma era terrível, né? Ele achava de querer brincar justamente na hora que todo mundo está trabalhando. E eles ficavam impacientes. Vai lá, Sofará, leva o menino, vai brincar. E brincava. E olha, tinha um momento que ele fumava lá um cigarrinho, ele se transformava num homem lindo. Exatamente, esqueci de falar, porque são tantas coisas que vai acontecendo, né, Alissa? E ele era, esse brinca também, pessoal, ele era bem enxerido, né? Bem pra frente mesmo. Bem pra frente. Então esse brinca também tinha aquele outro sentido de ficar com os enxerimentos, com as gracinhas dele. Se o único amor de Macunaíma, né, foi quem deu a ele, né, o amuleto, Muiraquitã. Aquela imagem que apareceu lá no livro, né, a segunda eu acho que tem lá 3 indígenas lá, aí lá que parece um sapinho, é o Muiraquitã. Capei. Cobra que Macunaíma enfrenta durante o confronto com Capei, Macunaíma perde o amuleto que ganhou de Si, que é a mãe do mar. E Macunaíma realmente Si foi o amor da vida dele. Ele sentia muita falta da Si. Piaimã é o gigante que tinha em seu poder o amuleto de Macunaíma, o Muiraquitã. Seiuci, mulher do gigante Piaimã, que tentou devorar Macunaíma. Veio. Deusa Sol, mulher que representa o Sol, ela queria que Macunaíma casasse com uma de suas filhas. Certinho? E vamos aqui, né, fazer com vocês, né, uma atividade interativa. Exatamente. Então agora vamos ver se realmente, né, vamos lançar aqui para eles algumas questões e no momento você aí vai responder, a gente só está aguardando a resposta. Isso, dá para vocês. Vocês podem fazer aquele círculo, né? Ou trabalhar com o teu colega do lado, um faz a pergunta para o outro. O importante é que vocês interajam.
porque esse é o momento de compartilhar aquilo que vocês leram. E essas informações, quem foi Macunaíma, as lendas, toda aquela história quando você fala lá que nasceu o Guaraná, né? Aquela sim. planta. E aí você vai lembrar da história. Do Curupira, esqueci de falar Curupira, também. tem o Saci também. Então, a história, pessoal, acontece de várias formas. E aí nos traz várias lembranças também. Então, agora é o momento de vocês compartilharem. Vamos ver o que temos aqui para vocês. Um faz a pergunta para o outro. Tá né? bom? Vamos lá, que a gente vai ler aqui na tela para vocês o que mais chamou a sua atenção nos livros, ou seja, tanto lá Os Sertões, Capitães da Areia e agora Macunaíma. Isso, vocês têm aí 3 opções. Professora, o que mais chamou a minha atenção foi Macunaíma, né? Com todas essas gracinhas que ele fazia, ou foi a questão lá do Nordeste, lá dos sertões, quando Euclides traz toda aquela temática e coloca pra gente como que aquele povo sofria. Vamos ver a segunda. Se você pudesse, mudaria algo nas histórias? Ou então, vamos ver, você mudaria algo aqui na história de Macunaíma? Ou não? Vamos lá, vamos ver a próxima. O que acrescentou na sua visão crítica, no seu conhecimento denominado bagagem de mundo? Cada história traz, né? Um conhecimento. A interação com os outros leitores. E a mesma obra traz uma discussão prazerosa. Como está sendo para você este momento? Então, essa interação aí, vocês não tiveram um tempinho que o professor presencial dava para você discutir sobre o livro? Porque tem algumas fotos aqui, né, que a gente recebeu. Nós temos. Inclusive provas. Até com os tablets, né? Nós temos ali a turma trabalhando já a obra de Macunaíma com o seu tablet. Olha que bacana. Então, deu para vocês trabalharem bem essa questão. O que mais chamou a sua atenção? Terceiro ano, Qual estamos capítulo? aí já praticamente nos despedindo de vocês. Então, como é que foi esse momento? Unidade 1, unidade 2 e agora aqui é a nossa unidade 3. O que mais chamou a sua atenção? É importante vocês colocarem para a gente, professora, Os Sertões. Por esse motivo. O que você mudaria se você pudesse fazer um desfecho diferente, né, Márcia? Uhum. De que forma você faria? Ou será que foi aquela parte lá que a mãe dele levou ele pro mato, né? Ele ficou com um corpo de homem, mas com a cabeça de criança, de menino. Lembra do Piá? E depois, ele andando, ele encontra com quem? A Curupira, né? A Curupira esperta, que ele ia comer o Macunaíma. Aí ele faz o quê? Ele dizia que estava com fome, ele foi, pegou um pedaço de carne da própria perna e deu a Macunaíma. Aí depois o Macunaíma querendo tirar a pista, né? Sair, fugir dele. Fugir dele. Aí ele começa a gritar, carne da minha perna! E ele, lá, a carne, um pedacinho que ele tinha comido, falava, que foi? Que foi? Aí o Macunaíma corria, né? Tentando fugir. Aí ele perguntava, até que ele parou numa poça d'água, gente, uma poça de lama, e tomou a água, né, a lama. O que aconteceu? Isso mesmo. Certinho. Aconteceu isso. A carne ficou lá. Ele, carne da minha perna. Que foi? Ela, blu, 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 blu. Aí a imaginação é fértil. Com certeza, né? A professora Márcia foi contando aqui, gente, não, para essa parte aí. Gente, mas é isso aí. Se você fez a leitura, você conseguiu acompanhar toda essa linha de raciocínio aí da nossa obra, tão comentada na nossa unidade 3. E não esqueça, Madina, não trabalhando o gênero, né? Que é a produção que vocês vão fazer, farão um resumo desta obra, tá certo? E capriche. Pode fazer ilustrações também, Exato. Pode caprichar no Macunaíma. Um capítulo aí. E assim, como você viu o Macunaíma? Coloca aí pra gente. Ai, professora, eu vou desenhar Macunaíma do jeito que eu imagino. Faça Exato, e manda aqui pra gente. Fica livre. Então,
Até daqui a pouco, o nosso momento de revisão. Tchau. Até lá.